Boa noite. Na aula de hoje, iremos aprender a linguagem HTML. HTML, que é do acrônimo Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação. Sobre ela é que são construídas as nossas páginas web. Quando a gente fala em páginas web, a gente está falando de uma programação web denominada programação front-end, que é uma área da programação responsável por codificar a interface web design em páginas web funcionais. Então, quando a gente fala em programação front-end, são três linguagens envolvidas: HTML, CSS e JavaScript. Então, a gente vai ver a primeira delas hoje, que é o HTML. O HTML, pessoal, é o conteúdo da página. Então, são as informações num site de notícias, por exemplo, é o título da notícia, é o conteúdo, são as imagens, os vídeos, os links relacionados, a data e hora de publicação da notícia, o autor. E para isso tudo, o HTML traz uma programação específica que a gente chama de tags para denominar cada um desses trechos, para ser fácil para o navegador renderizar e fácil para mecanismos de busca entender o que a página quer dizer. Então, quando a gente fala nessas três linguagens, a gente está falando dos controles, fazendo uma analogia a um carro, é os controles que o usuário tem para navegar em páginas web. Então, é o que a gente programa em HTML, CSS e JavaScript é o que o usuário vai ver. Então, fazendo uma analogia ao carro, o HTML, CSS e JavaScript são os controllers, os controles são todo o painel, e o back-end daí é feito em outras linguagens, seria o motor e todas as partes que o usuário não vê. Quando a gente fala em programação web, a gente tem três divisões. O HTML não se fala que a gente programa em HTML, porque o HTML é uma linguagem de marcação. Então ele é apenas uma estrutura, certo? O CSS a gente também não programa, porque ele é uma linguagem de estilo, que CSS de Cascade Style Sheets, folhas de estilo em cascata, certo? Então se a gente fizer uma analogia a uma pessoa, o HTML são os ossos, são as estruturas. O CSS é o que dá formato, né? E o JavaScript é o que dá ação. Então, o JavaScript é o que torna nossas páginas dinâmicas, né? E o HTML e CSS são para páginas estáticas, que era como no princípio a web era feita. Depois foi se desenvolvendo o JavaScript e daí a web começou a se tornar mais funcional. Quando a gente fala em HTML, a gente está falando do HTML5, que é a última versão lançada pela W3C, que é a empresa, que é o World Wide Web, que regulariza, um consórcio, na verdade, que regulariza a linguagem, certo? Então, o que foi incluído no HTML5? Os principais recursos são recursos multimídia nativos, áudio e vídeo. Antes, a gente tinha que usar um Flash, plugin instalado nos navegadores, extensões, e hoje a gente não precisa mais, porque o HTML5 fez com que os navegadores incorporassem esses recursos, né? O objetivo do HTML5 é que o HTML seja uma linguagem apenas de estrutura, e separando o layout para CSS. Porque até no HTML 4.01, o HTML tu conseguia definir layout nele, certo? Então, atributos e tags de layout não fazem mais parte do HTML. Então, se vocês pegarem um livro antigo de HTML que tiver uma tag font family, isso não existe mais. E ele foi criado em 1980 por Tim Berners-Lee, o mesmo criador do HTTP, com o conceito de hipertexto. O que é o hipertexto? A web hoje é um hipertexto, que é texto, link e vídeo. Então, antes da gente ver as novas tags, vamos entender um pouquinho o que é tag e o que é uma página HTML. Eu tenho uma pasta aqui que eu criei HTML e códigos na minha área de trabalho.
e vou abrir com um programa chamado Visual Studio Code, que é o programa que a gente vai utilizar ao longo das nossas aulas. Então, vou clicar aqui, Open with Code, certo? Que eu vou abrir o VS Code já nessa pasta. E vamos criar uma primeira página HTML. Como padrão, a página HTML inicial, ela tem um nome chamado index.html. Toda página HTML, ela deve ter pelo menos algumas coisas. Uma é um doctype, indicando que é a linguagem HTML, dessa forma, doctype, certo? Depois, uma tag HTML. E o que que é tag, pessoal? Tag é isso aqui, ó. É um texto entre o sinal de menor e maior, tá? Uma tag, ela sempre tem uma tag de fechamento, que inclui essa barra aqui, certo? Então, tem um início e tem um fim. Para fazer uma página, a gente tem sempre duas partes. O head, que é a parte não visível, e o body, que é a parte visível da página. No head, a gente coloca informações que são referentes ao título da página e informações para mecanismos de busca acharem. Então, o que que a gente vai colocar aqui? Minha primeira página web, certo? Isso nós vamos colocar em volta de uma tag chamada title, certo? Também, quando a gente programa para o Brasil, a gente tem que colocar uma tag também, meta char7 UTF-8, para indicar a nossa região, para o navegador identificar caracteres como o de acento. E notem que o meta char7, a tag meta, que é uma tag para fornecer informações relevantes, não tem fechamento. Eu vou colocar aqui bem-vindo à web. Fechando isso, pessoal, a gente vai clicar aqui com o botão direito Review in File Explorer e dar um duplo clique que vai abrir no navegador padrão. E vejam só, aqui eu tenho uma página cujo título é minha primeira página web e um conteúdo bem-vindo ao web. Tranquilo? Só que é interessante que a gente nunca coloque o conteúdo assim, envolva em tags. Então, existem algumas tags que dão um sentido. Por exemplo, um título a gente deve envolver numa tag H1, o título principal da página, certo? Existem outras, como H2, que é um subtítulo. Então, vamos colocar bem-vindo à web. Desejo muita sorte nessa viagem, essa jornada, certo? Ou seria um subtítulo. Salvando aqui, pessoal, se a gente recarregar no navegador, está aqui, ó. Já é um título um pouco menor. O H3 é um título menor ainda. Olha só. Então aqui a gente tem as nossas tags de título. Título 1, título 2, título 3, como a gente tem lá no Word, quando a gente faz um trabalho que tem os títulos 1, 2 e 3. E quando a gente quer só fazer um parágrafo simples, tag P, certo? Então aqui, meu primeiro parágrafo. Atualizando a página, está aqui. Então, vamos supor que eu quero criar um link. Como é que eu faço? Eu vou criar a tag A de Anchor, certo? Fechar início e eu no meio será o meu link. Então,
Vamos supor que eu vou fazer um link para o Google, ok? Mecanismo de busca, ok. Coloco o Google e agora ele vai gerar, né, se a gente atualizar a página, um link. Não gerou. Por quê? Porque falta, pessoal, o que a gente chama que é o link de fato, que é colocado num atributo, isso aqui é um atributo, tá? Das tags. Cada tag tem os seus atributos. Algumas têm mais, outras têm menos. Por exemplo, meta char7 é um atributo da tag meta. Garref é exclusivo, não é exclusivo, mas tem apenas no link, não tem no parágrafo, não tem no H1, certo? Então, portanto, a gente tem que aprender sobre as tags e os seus atributos. Então, aqui eu vou colocar o endereço do Google, certo? E atualizar a minha página. Vejam que agora ele já abre. E ao clicar, vejam que eu sou redirecionado para o Google. Um outro atributo interessante é o atributo target, que se a gente colocar underline blank, faz com que a nossa página abra uma nova janela com o endereço. Ah, um detalhe. Quando a gente tem a tag link, a gente nunca deve deixar ela solta, o tag A, porque ela é um elemento de linha. O elemento de linha é um elemento que ele deve ficar envolvido no elemento de bloco. Então, P, H1, H2, H3 são elementos de bloco, certo? Vai ter alguma mudança na página? Não, mas vai ficar mais correto no HTML, ok? Certo. Agora, pessoal, vou demonstrar para vocês como a gente coloca uma imagem na página. Para isso, eu trouxe aqui, ó, uma imagem que é o HTML5, o logo dela. Aqui, ó, que é um simples logo do HTML5. Como a gente coloca uma imagem numa página? Primeiro, pessoal, vou colocar esse arquivo dentro da nossa pasta, certo? HTML5 logo. Numa pasta chamada imagens, dentro da nossa pasta com os códigos fonte. É uma boa prática a gente manter a organização dessa forma. Ok, quero colocar uma imagem. Como eu faço? IMG. O atributo para a imagem é o src. Então, os elementos em linha é muito comum que eles não tenham fechamento, tá? src. O atributo src indica o caminho do arquivo. Então, se a gente der um Ctrl espaço aqui com o VS Code, ele indica ali, já faz um autocomplete para a gente. Então, imagens, HTML5 logo. Feito isso, atualizando a página, a gente tem aqui a imagem bem grandona, né? Então, quando a gente quer descobrir os atributos da tag, a gente dá um Ctrl espaço e são listados vários, tá? Detalhe, para esses que tem área, são atributos focados em acessibilidade, ARIA, na verdade, certo? A gente pode, quando uma imagem é muito grande, a gente pode definir uma altura fixa. Então, por exemplo, eu posso colocar 500 e uma largura e uma altura, que é o weight 500. Ao atualizar a página, a gente já tem um redimensionamento da imagem. Então, pessoal, após essa breve demonstração sobre o básico do HTML5, vou mostrar aqui para vocês alguns links interessantes. Esse HTML5 é um teste para ver quanto o navegador é compatível com a última versão do HTML, certo? Quais recursos que ele abrange e tudo mais. A mResponsive é um site que testa se um site é responsivo para vários dispositivos, certo? Existe também um site que é o do validador da W3C, que vai estar disponível ali nos links da aula, certo? E um exemplo, uns códigos de exemplo que vocês podem olharem na Leia-me como utilizar.
e visualizar os exemplos usando o Git. Também será disponibilizado para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem uma postagem no ambiente virtual. É isso então, boa noite.